Antônio José Seguro é eleito como presidente de Portugal com mais de 66% dos votos. Embora seja uma votação bastante emblemática e ele tenha dobrado o número de votos em relação ao que ele recebeu no primeiro turno do processo eleitoral, eu diria, até de maneira aparentemente contraditória, mas juro que não é, vou explicar por quê, que o André Ventura, do Chega, sai como grande vencedor. Vou meter exatamente o que significa isso para as eleições ou para o cenário político português e para todo o contexto europeu. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, presta bastante atenção, que eu tô usando aqui, ó, pra ficar bonitão aqui, ó, desse jeito que eu estou. Tô brincando, tá? As roupas da Insider, que são as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. O que não é brincadeira é que a qualidade é sensacional. Pô, agora é custo-benefício, a tecnologia, anti-suor, né? Então você tem uma sensação de conforto térmico, ela desamassa com o calor do próprio corpo e o custo-benefício é muito bom. Essa camiseta, por exemplo, ela não é nova e tá com a mesma cor praticamente de quando eu comprei há muito tempo atrás. Aliás, nem era parceiro da Insider, tá? Pra quem é velho de guerra sabe que eu uso quase todos os dias aqui roupas da Insider, as cuecas, as meias, enfim. E, cara, meu guarda-roupa acho sensacional. É atemporal, tecnológico e tal. Se você quiser ter acesso a essas roupas, eu tô te dando uma baita oportunidade com o cupom Prof. Ricardo. Se você é um novo usuário, 20% de desconto. Se já for usuário recorrente, 10%. Mas que é uma dica? Entra no site, veja ali porque existem kits, promoções exclusivas, pagamento do Pix, frete uma série de condições ali que a Insider faz questão que você pelo menos experimente a marca, porque eu tenho certeza que se você experimentar, você não vai se arrepender, tá? Insider é sensacional. Vou deixar meu cupom, link na descrição, tem acesso às maiores, às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Tamo junto, pra mulher, homem, tudo aí, galera. Tamo junto aí, belezinha? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, Portugal atravessou um processo eleitoral bastante polêmico. O primeiro turno ele aconteceu há um tempo atrás e colocou a figura de António José Seguro como a figura do Partido Socialista contra o André Ventura, que é do Partido Chega. Nesse segundo turno, nós tivemos uma vitória que eu diria que foi bem consolidada. Pô, era 66% dos votos, é uma diferença bastante maciça, né? Em que o Antônio José Seguro foi eleito pelo Partido Socialista, inclusive com apoio não só da esquerda de Portugal, mas também com os políticos mais tradicionais, galera mais de centro-direita, o que evidencia que formou-se em Portugal, o que muitas vezes está se formando também em outros países da Europa, o que a gente chama de cordão sanitário. O que seria esse cordão sanitário? Os partidos, mesmo que não tenham a mesma orientação política do que o cara que está sendo votado, só para que um eventual partido não ganhe, geralmente essa direita mais nacionalista eurocética não ganhe, bom, votar no cara de esquerda, no cara de centro, centro-direita, só para que o Chegue, ou que o Irmãos Itália, ou que o Vox, ou que o Reform UK, não ou a Alternativa para a Alemanha, chegue ao poder. É fato que essas eleições, claro que elas são importantes, tanto que a gente teve um número de votos bem expressivo, mas elas não são exatamente as mais importantes para Portugal. Portugal é uma república semipresidencialista, o que significa que o presidente é uma figura que comanda as Forças Armadas, é quem nomeia o primeiro-ministro, pode dissolver o parlamento, é uma figura política importante, então influencia no debate político, mas ele não é a figura central. Quem comanda o país, quem é o chefe de governo, é a figura do primeiro-ministro. E o próprio André Ventura, embora não tenha falado isso, né, muitas vezes durante o seu programa eleitoral, né, durante o momento ali das eleições, para conseguir os votos, era praticamente consenso que a eleição que mais interessava não era a eleição para presidente, e sim uma eleição parlamentar. O Seguro, ele conseguiu ter ali cerca de 3,48 milhões de votos, duplicando o número de votos que ele teve no primeiro turno do processo eleitoral. O que, claro, é bem significativo, mas que mostra que as pessoas que votaram nele agora não é exatamente porque gostam muito dele, mas sim porque tinha uma certa ojeriza, uma certa resistência ao André Ventura. Se você pegar uma eleição majoritária, pô, faz muito sentido. Você, para ser eleito, você não precisa ser bom, você precisa ser melhor que o seu adversário.
Para eleições parlamentares, por isso que eu falo que o Chega conquistou uma vitória importante, não é exatamente o mesmo raciocínio. Você, se tiver ali os seus 35, 40% dos votos, já é muito bom, você consegue fazer coalizões com partidos menores e assegurar a maioria no parlamento. Esse é o pensamento do André Ventura. O Seguro garantiu que foi uma vitória, não exatamente dele ou do Partido Socialista, mas uma vitória da democracia, uma vitória da civilidade, da civilização, né? Frente ao extremismo que, segundo ele, representa o André Ventura. Quando a gente pega, por exemplo, o que significa, né? O André Ventura, principalmente, a gente está falando de uma pessoa que ficou muito feliz com a votação que teve, alegando que o Chega teve a sua maior votação na história, o que também é verdade. Por isso que eu falo, apesar de ter perdido, tiveram um número expressivo de votos, sendo que nas eleições legislativas, o Chega, que já tinha se consolidado como a segunda força política do país, teve 22,8% dos votos. Agora teve quase 35%. É uma votação expressiva. O próprio André Ventura garantiu que esse partido teve o seu melhor resultado, lideramos a direita em Portugal e vamos governar em breve esse país. Com as suas propostas, alegando que Portugal vem primeiro e a prioridade deve ser para portugueses, para serviços, hospitais, escolas, serviços públicos. E do ponto de vista diplomático e geopolítico, se aproximando muito de figuras dessa direita mais nacionalista, seja do Trump, com elogios ao Trump, seja o Viktor Orbán. Inclusive, se a gente for pegar na diplomacia com o Brasil, embora muito possivelmente fossem ter relações diplomáticas, existem muitos brasileiros em Portugal, e claro que tem uma conexão histórica, mas ele já chamou o Lula de bandido, já fez elogios ao Bolsonaro, ou seja, muito possivelmente não seria muito adepto à atual política brasileira. Ele é um cara muito polêmico porque ele alega que Portugal tem que pensar primeiro nos seus próprios interesses e, segundo a oposição, ou segundo a situação, né, já que eles venceram o processo eleitoral, ele possui alguns discursos xenófobos e preocupantes. Por exemplo, um dos grupos étnicos que ele mais, entre aspas, batia no sentido literal, né? Mas batia no sentido metafórico, são os ciganos, uma minoria, alegando que os ciganos não devem ter direitos superiores ao restante da população. Por exemplo, durante a sua campanha, ele chegou a alegar que Portugal fazia vistas grossas a casamentos que ciganos tinham com pessoas de 13 anos. O que a própria justiça colocou como falso, porque, segundo a legislação portuguesa, você não pode casar, era 16 anos, né? Recentemente subiu aí para 18 anos de idade. Ele alega, por exemplo, que sim, as leis são iguais para todo mundo, mas para que a justiça, para que a polícia portuguesa não seja acusada de xenofobia e tal, eles passam um certo pano para violência, para leis locais que os ciganos têm, desrespeitando a Constituição portuguesa. Então ele alegou que ele ia combater os privilégios que a população cigana tem. Alegou, por exemplo, que não tem nenhum tipo de problema você ter, por exemplo, imigrantes em Portugal, desde que sejam imigrantes qualificados e que respeitem a lei do país. Só que para isso, ele colocava, por exemplo, outdoors, colocando: "Ah, isso aqui não é Bangladesh", pela forte entrada de indianos, da galera de Bangladesh, brasileiros também tem bastante ali, né, vivendo em Portugal. Isso, lembrando, é um movimento não só de Portugal, tá? Aliás, não só do André Ventura, mas é um movimento da política portuguesa. Tanto que, por exemplo, hoje quem comanda Portugal é um partido de centro-direita, o chefe de governo, o primeiro-ministro. E recentemente em Portugal foi aprovado, por exemplo, a lei de imigrantes. Uma lei, Portugal, para vocês terem uma noção, tá? Em 2019 tinha 592 mil imigrantes e hoje tem 1,5 milhão. Os dados aí são do final de 2024. O que o Partido Socialista alega, muito similar ao que o Pedro Sanches na Espanha pensa, é que eles são essenciais para a economia japonesa. Se você pegar os dados, cerca desse 1,5 milhão, 85% é população em idade ativa, ou seja, que poderia contribuir para trabalhar, pagamento de impostos, ajudar na seguridade social, tal. Só que claro que os portugueses, principalmente aí do Chega, reclamam de uma questão de identidade nacional, aumento da violência, dos roubos, tal. A gente teve, por exemplo, a Aliança Democrática junto com o Chega, que é a aliança que hoje governa Portugal, fazendo uma mudança na lei de estrangeiros, colocando restrição de vistos para profissionais somente qualificados podem entrar e que você não pode mais solicitar residência após entrar com visto de turismo, uma coisa que poderia ser feita no passado. A tentativa é restringir o número de imigrantes. E como o André Ventura colocou, pensa mais na população de Portugal.
Quando a gente pega esses partidos, porque a mídia portuguesa chama também da extrema-direita, isso preocupa muito pelo passado histórico. A gente sabe que Portugal esteve sob domínio ali, né, do ditador do Salazar, que era um tipo de fascismo, fascismo a Portugal, que tinha como lema Deus, pátria e família. O André Ventura, ele utiliza exatamente o mesmo lema. Deus, pátria, família, só que ele coloca também trabalho. Ele alega que ele não é admirador de Salazar, embora ele enalteça alguns feitos. Pô, era um líder forte, Portugal precisa disso novamente. Mas ele alega que não vai ser ditador, tudo tal. Ele alega que ele utiliza esse lema, mesmo fazendo uma rememoração do que significaria o salazarismo que predominou em Portugal durante décadas, porque esses valores, apesar de terem sido utilizados na época do salazarismo, eles ainda são valores caros que deveriam ser estimados pela população de Portugal. Por isso ele coloca a palavra trabalho a mais, né, para tentar se separar um pouquinho. Mas claro, galera, que num país que conviveu durante décadas com uma ditadura que utilizava o mesmo lema, falar exatamente as mesmas palavras, no mínimo, assim, desagrada a oposição do país. O seguro. Ele vai ter alguns desafios agora, porque, como eu falei, né, o Chega, ele consolida um aumento da sua popularidade. Aliás, existem muitos portugueses que assistem ao meu canal. Da última vez que eu falei sobre as eleições de Portugal. Até nos comentários estava dividido, uma galera falando, imagina, o André Ventura é um ditador, é um fascista, tal. Não, o André Ventura é a solução, porque o cara ele não é xenófobo, na verdade, ele só quer impedir que imigrantes que venham cometer ilicitudes entrem no país. Então, é uma sociedade que está bastante dividida, e a gente vai ter o seguro tendo que conseguir influenciar esse debate público. Como eu falei para vocês, ele tem poderes limitados, mas ele pode, por exemplo, dissolver o parlamento, antecipar as eleições. Portugal chama isso de a bomba atômica, né? Então ele pode disparar a bomba atômica e dissolver as eleições. Portugal passa por uma instabilidade política. Para vocês terem uma noção, desde 2022, Portugal teve 3 eleições legislativas, sendo que 2 foram antecipadas pelo presidente. O PSD, que hoje é esse partido de centro-direita, não tem a maioria parlamentar e muitas vezes é obrigado a contar ou com Chega ou com o Partido Socialista para conseguir avançar. Por exemplo, o Partido Socialista, que é do seguro, se absteve do processo de votação do orçamento. Por quê? Porque o Partido Socialista não queria que o Chega tivesse mais representatividade. Então, o Partido Socialista concordou com a Aliança Democrática só para conseguir fazer o orçamento passar e o Chega perder a representatividade, entende? Então a gente tem uma mistura ali, né, de anseios e disputas políticas. O seguro garantiu que caso ele tenha que dar a posse para o André Ventura com o primeiro-ministro nas próximas eleições, ele faria isso porque ele respeita a democracia de Portugal. Mas que, claro, ele faria exigências, tanto no seu programa quanto para os seus indicados, alegando que o André Ventura é um dos favoritos no próximo processo eleitoral, só que ele, como presidente, pode sim influenciar sobre o conteúdo programático e as pessoas que serão indicadas pelo André Ventura. Ou seja, fazendo um resumo para vocês, é mais um país que, pelas dificuldades econômicas e sociais, tem um aumento dessa direita mais nacionalista, eurocética, que aumenta bastante a popularidade, mas que ainda sofre com uma forte rejeição. São movimentos extremos, né? A galera ou ama ou odeia o André Ventura. Muito possivelmente vai ter o resultado. Claro que política é momento, né? Mas vai ter um resultado surpreendente no próximo processo eleitoral e vai ser uma figura política cada vez mais forte no país. O Seguro, como presidente, alega que vai tentar moderar o discurso de um eventual governo de André Ventura como primeiro-ministro. E aí, você que é português ou que mora em Portugal, acha que o Seguro ou Ventura seriam melhores presidentes, hein? Quem seria melhor aí na presidência de Portugal? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.